Aprova. Aprova. A proteína da salsicha é muito ruim. A prova foi tranquilo? Foi difícil, hein, Renato? Difícil, você achou? Eu achei, cara. Difícil achar as coisas. Tinha questões lá de prova de juiz, pra você ter ideia. Tinha mesmo. Bom, mas acho que todo mundo aí, das 10, aí alguém acertou menos de 5? Acho que não, né? Bom, alguém acertou todas? Eu acertei. Você está reclamando? Alguém acertou? É sem imagem mesmo a aula hoje? Vocês não estão vendo aí a minha tela? Não. Não, tá aparecendo um aluno. Não tô vendo também, não. Ué, peraí. Eu também não estou vendo, estou vendo a tela com as pessoas. Desliga os áudios aí, professor. Agora acessou aí a... Eu tô vendo só o Cleiton. Não tá vendo aí dos processos em espécie? Aí sim, agora sim. Agora sim. Agora sim. Mas é bom deixar o áudio só do professor, né? Positivo. Só estamos acertando aqui. Seu pedido é uma ordem. Pessoal, vamos lá então. Eu não tô vendo ninguém, o problema é esse. Vamos fazer uma lembrança aqui da sentença, que, é que vai cair aqui na próxima prova, né? Tá? Eu só preciso saber aí, confirmar para mim, se estão me ouvindo e vendo a tela. Para mim, tudo bem, professor. Professor, verifica se tem... Sim, professor, sim. Sim. Professor, verifica se tem duas telas aí de câmera de Vossa Excelência aberta. Só tem que fechar uma. Tá fechada a minha câmera. Tá Então, aparecendo eu aí não, né? Não, negativo. Você quer ficar me vendo, é isso? É louco, velho. Sou corintiano, velho. Galera, vamos lá então. Vamos relembrar a sentença aqui. Qualquer coisa, se não estiver ouvindo aí, dá um grito. E qualquer coisa também quiser tirar alguma dúvida, já para aí na hora. Então, senhores, a sentença, lembrando, ela se divide em 3 partes principais. O relatório você vai lembrar lá que vai descrever tudo o que ocorreu no processo, nome das partes, exposição sucinta do fato, né? Acusação, a alegação da acusação, a alegação da defesa, tá? E as provas que foram produzidas, tá? Em regra, é o inciso 1 e 2 do 381, que nós estamos vendo aqui. Bom, na segunda parte é a fundamentação. A fundamentação, o juiz vai colocar as motivações pelas quais ele está decidindo num sentido ou no outro, ou condenando ou absolvendo, tá? E qual a base legal que ele está utilizando para aquela fundamentação. Tudo bem? Então, a fundamentação, ele vai já começar a aplicar o direito conforme o entendimento dele, né? E aqui que é o item principal que você pode questionar, né, na justiça, pessoalmente, no eventual recurso.
justamente a motivação utilizada pelo juiz na sentença, tá? É aí que você deve bater aí, né, nos eventuais recursos que por acaso você venha a fazer, tá? Então, isso aí, regra, tá no inciso 3 e 4 do 381, tá? Suas motivações de fato e de direito. E o dispositivo, na verdade, é a decisão, né? Ou absolutória ou condenatória, correto? Se for condenatória, né? Lembra que a sentença penal ela tem 3 fases de aplicação da pena para chegar na pena final, né? Você pega as circunstâncias judiciais do 59, agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena, tá? Se o juiz absolver, ele vai usar o 386, que tinha aqueles fundamentos lá da absolvição que nós falamos na aula passada, tudo bem? Então, basicamente, as 3 partes da sentença, eles estão bem delineados nesse artigo 381. Estão me ouvindo por aí? Sim. Ok, né? Escuta. Sim. Obrigado. Bom, eu falei também, gente, dos embargos de declaração, né? Quando a sentença estiver obscura, ambígua, contraditória ou omissa, né? O juiz pode, a parte pode entrar com embargos de declaração aí em 2 dias, correto? Tá? Bom, vamos relembrar aqui emendatio libelli e mutatio libelli, tá? Quando você apenas dá uma mudança no entendimento do fato, ou seja, se você muda o enquadramento e não o fato, você, em tese, o juiz, né, no caso, estaria aplicando 383, tá? Ele estaria emendando, né, a denúncia, trocando aí, vamos dizer assim, para um outro artigo que, devido ao processo, o juiz entendeu que seria mais cabível, né? Tá? Nesse caso, lembre-se, como o acusado se defende dos fatos e não do tipo penal, tá? Então veja o que eu estou falando. O acusado se defende dos fatos e não do tipo penal. Como ele se defendeu dos fatos, se o juiz mudar a tipificação penal no final, né, na sentença, não haverá problema, não violou o contraditório para a defesa. Por quê? Porque a parte se defende dos fatos que estão descritos na denúncia e não da eventual tipificação que tenha sido dado pelo promotor quando da denúncia, tá? Então, por isso que o juiz pode, veja aqui no 383, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar a pena mais grave. Tá? Vamos dizer, então, que o juiz entendeu lá que um crime foi denunciado por fraude sexual e, no final, o juiz entendeu que não foi fraude sexual, foi estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é mais grave que fraude sexual. Ele pode condenar por um crime mais grave na sentença? Pode. Mas, professor, ele se defendeu do artigo 217, né, 216, 15, eu acho que é o fraude sexual. E vai condenar no mais grave, que é o 217. Pode,
desde que aquele fato também seja perfeitamente enquadrado no novo tipo penal, tá? Então, aqui vai valer, na verdade, o entendimento do juiz, correto? Veja que eu já vi muito isso, né? A tipificação que, por exemplo, às vezes o delegado lá, quando atende uma ocorrência, coloca um crime X, ele entende que é um tipo penal A, vai para o inquérito do promotor, o promotor denuncia pelo crime B, outro crime, o mesmo fato, teve entendimento jurídico diverso. E pode chegar da sentença, julgar por um crime C. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso é, eventualmente, a tipificação que o delegado colocar ou que o promotor colocar na denúncia não necessariamente será o tipo penal que o acusado será condenado. Entende ou não? Sim. Beleza? Tudo bem? Até aí? Ok, até aí beleza. Tranquilo. Bom, então, gente, essa situação aí da emendácio, ela é bem, assim, vamos dizer assim, recorrente, principalmente em concursos, tá? E na OAB, esse 383 vocês têm que decorar juntamente com o 384, tá? Bom, digamos que com o entendimento do juiz, ele acabou mudando, né, o tipo penal e acabou caindo para um crime que é possível suspender o processo. Lembra, vamos repetir aqui, o que é o sursis processual? Crimes com pena mínima até 1 ano poderão ter o processo, pena mínima, hein? Suspenso por 2 a 4. Então, por exemplo, era crime de roubo. No final, o juiz entendeu que era furto simples. Então, mudou o entendimento que não houve violência, né? Por exemplo, houve o arrancamento lá do celular, da correntinha, e o juiz entendeu que ao final não houve aí a violência. Então, ele pode mudar por um crime menos grave também. Nesse caso, furto, a pena é simples, né? Furto simples, 155. A pena é de 1 a 4 anos. Pena mínima até 1 ano. Opa! O furto, então, o juiz pode abrir a possibilidade, devolver para o promotor, para abrir a possibilidade da propositura da suspensão do processo, e se houver o acordo com o acusado e a homologação do juiz, aquele processo ficará suspenso por 2 a 4 anos. Se ele não der novidade nesses 2 a 4 anos, o processo ficou suspenso, ele será extinto. Então, não confundam sursis processual, que na verdade é o processo que fica suspenso, né? Do sursis da pena. Sursis penal, né? Ele suspende a pena quando a pessoa é condenada em crimes até 2 anos. Aliás, desculpa, tem condenação de pena até 2 anos. Só que nesse caso, o indivíduo foi condenado, o sursis penal. Este que nós estamos falando aqui, o processo fica suspenso por proposta do MP, concordância do acusado e homologação do juiz. E se decorrer lá 2 anos, por exemplo, sem ele aprontar nada, este processo será extinto e ele ficará com a sua ficha limpa, ou seja, sem antecedentes. No sursis penal, lembre-se que o indivíduo pode ter a pena suspensa, mas ele já foi condenado, ou seja, ele já tem antecedente. Tudo bem? Bom, então, isso aqui eu já falei, estou só relembrando, né? O 384, que é a mutatio libelli, né? Aqui, gente, teve uma alteração nos fatos, tá? E com essa novo fato que apareceu durante a instrução probatória,
houve a mudança do tipo penal. Bom, mas e aí, professor? E aí, como o acusado se defende dos fatos e o juiz entendeu que tem um fato novo, o processo tem que voltar para o MP aditar a denúncia, tá? Aditar a denúncia. Tem que ser recebido de novo pelo juiz para poder continuar o processo tudo de novo. Então, veja que aqui volta tudo de novo se, né, durante o processo aparecerem provas de que de um outro crime, né? Ou seja, mudança, houve alteração na denúncia. O conjunto probatório permitiu permitiu que novos fatos surgissem. Como esses novos fatos vão alterar o tipo penal, e como o acusado tem que se defender dos fatos e apareceram novos fatos, tem que devolver para a defesa e para o MP se manifestarem, tá? Então, a grande diferença da mutácio, do 384, é que começa novamente a ser ouvido tanto a defesa quanto a acusação. E detalhe, né? O promotor é obrigado a aditar conforme o entendimento do juiz? Sim ou não? Obrigado, não. Não, Mais alguém? não. Ele não é obrigado a aditar. Ah, mas o juiz quer que adite. O juiz vai remeter ao chefe da procuradoria, chefe do Ministério Público, conforme o artigo 28 do CPP, tá? O Renan, uma pergunta. Pois não? Isso pode ser uma vantagem para o criminoso, né? O defensor dele pode usar isso como estratégia até de defesa, de arrolar mais tempo, não sei, alguma coisa nesse sentido. Sim, com certeza, porque você vai ter que ouvir, você pode pedir de novo novas provas, porque esse fato novo que apareceu, você pode protelar tudo de novo, né? Você pode pedir novas perícias, pedir novas testemunhas, porque vai voltar para você, defesa, se manifestar, entendeu? E aí é possível, sim. Ok? Ok. Bom, conforme eu falei, né? Se o promotor resolver aditar com aquele fato novo que apareceu, vai ter que ouvir o defensor e aí o juiz vai analisar se admite aquele novo aditamento, tá? Se admitir aquele novo aditamento, vai voltar o processo, vai poder agora rolar 3 testemunhas, tá? Para cada lado, né? Então começa de novo, vai ter uma nova audiência para ouvir essas testemunhas em relação àqueles fatos novos que apareceram lá, né? Durante o processo, o processo, tá? Uma coisa também interessante, que mesmo que o MP peça absolvição, o juiz pode condenar, tá? O juiz tem a livre convicção para condenar ou absolver, né? Mesmo que no final o promotor peça absolvição, tá? É raro, tá, gente? A maioria das vezes que eu vi alguns processos, quando o MP pede absolvição, o juiz acompanha, tá? É difícil ver isso. Bom, esse artigo 386 é um artigo importante para a defesa, tá? É aqui que você vai ter a base da absolvição do seu cliente, correto? E sempre que necessário, você vai ter que usar o inciso do 386 que melhor favoreça o seu cliente. Como assim, professor?
Como são vários incisos, várias motivações de absolvição, tem aquelas absolvições que retiram a responsabilidade totalmente nas outras esferas, não é isso? Então, lembre-se, qual que são as melhores causas absolutórias? O inciso 1, né? Inexistência do fato, tá? E negativa de autoria. Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Também, se você atua em alguma excludente, né? Também retira a sua responsabilização perante as demais áreas do direito, tá? Principalmente civil e administrativo, se for funcionário público. Muitos advogados, quando conseguem absolver um funcionário público de uma acusação de um crime, e caso ele tenha sido mandado demitido, né, do serviço público com base nesses mesmos fatos, né, eu já vi muito advogado ganhar dinheiro quando consegue reintegrar o seu cliente, conseguindo a absolvição ou no número 1, ou no número 4, inciso 4, ou no 6º, tá? Porque faz coisa julgada na esfera civil e administrativa, desde que sejam os mesmos fatos, tá? Então, lembra do exemplo que eu dei lá. Sumiu um notebook lá da seção que eu trabalho. O notebook é do Estado, tá? Em regra é peculato. E também tem a infração administrativa, né? Digamos que eu fui acusado de ter desviado lá o notebook. Se eu conseguir provar que não houve o fato, ou que eu não concorri para o desaparecimento, né? Caso eu tenha sido demitido do serviço público por este fato, esta absolvição penal faz coisa julgada no civil e administrativo. Então, eu serei reintegrado e receberei todos os atrasados. E é lógico, o advogado receberá de 20% a 30% desse valor, tá? Então, é uma ação... Demora um pouco, porque o Estado pagar é um sacrifício, mas é uma ação que dá um bom retorno, tá? Lembrando que as outras... Pois não? Renol, o inciso 6 também dá coisa julgada? Se não tiver resquício administrativo, dá, cara, porque a excludente do crime retira a ilegalidade do ato, tá? Ocorre que, muitas vezes, isso aí na polícia a gente tem bastante, o policial consegue absolvição por legítima defesa, lá matou lá matou um corintiano lá de uma forma não muito, né, legal. No júri, digamos que ele consiga lá convencer os jurados que foi legítima defesa, tá? Só que no dia dos fatos, ele matou lá o cara, em tese, em legítima defesa, e fugiu. Não se apresentou, não tomou as providências de polícia que ele deveria ter tomado. Veja, ele pode escapar do júri, né, por essa excludente, tá? Inciso 6º. Só que nesse caso, ele ficou com resquício administrativo. Ele não apresentou a ocorrência, não tomou as providências de polícia que ele deveria ter tomado. Então, nesse caso, em que pese ele consiga a absolvição do crime, sobrou resquício administrativo, ou seja, outros fatos que ele também deixou de cumprir, né? Outras providências, vamos dizer assim. Pela morte, ele não pode ser punido. Pela morte da pessoa, por exemplo. Mas, geralmente, a administração usa outros resquícios administrativos para punir o servidor, tá? Tá, então o inciso 6 tem uma condição aí de estar totalmente relacionado ou não, né? Isso, tem que estar... Não pode ter nenhum resíduo administrativo. Quando eu falo resíduo administrativo, junto com aquele crime que ele conseguiu a absolvição, né, por legítima defesa, por exemplo,
Ele não pode ter outra falta administrativa além aquele fato principal. Entende? Beleza? Beleza. Bom, sentença absolutória, vai colocar o acusado em liberdade, tranquilo, tá? O 387 fala aí como é que vai ser a aplicação da sentença, né? Lembra, o juiz vai mencionar as agravantes e atenuantes, tá? Que ele entender que ocorreram. Você tem agravantes genéricas, tá? E atenuantes genéricas na parte geral do Código Penal. Você tem o 59 são as circunstâncias judiciais, comportamento da vítima, conduta social, entre outras coisas lá que constam no 59, tá? Aí ele vai fixar a pena, né? Ele tem que fixar também o regime de cumprimento, tá? Fechado, semiaberto ou aberto, tá? Ele vai fixar um valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima. Com este valor aqui, se a vítima concordar com esse valor fixado pelo juiz na sentença penal, ele já pode executar esses valores contra o bandido ou o condenado, né? Ele já pode executar para pedir a indenização com base no valor fixado na sentença. Caso ele não concorde, ele tem que entrar com ação de conhecimento pedindo a indenização com os valores que ele entenda adequado, tá? Bom, vai ser publicada também a questão da aplicação provisória de interdições de direitos, medidas de segurança, né? O que é isso mesmo, professor? Lembra lá aquelas interdições de direito, o cara ficar afastado de alguém, perder o poder familiar, né? Perder o direito de dirigir, de clinicar, né? E as questões de medida de segurança, né? As questões lá do inimputável, né? Internação no manicômio e tal. Aí o juiz vai decidir na sentença como que essas questões de interdições de direitos e medida de segurança ficarão, né? De acordo com a sentença condenatória, tá? Ele pode manter ou ele pode retirar essas interdições, correto? E a sentença será publicada aí, né, em regra no Diário Oficial, na imprensa oficial do Estado, a parte judiciária. Bom, uma coisa que é importante também, todo mundo pode recorrer, mesmo que fuja, tá? Então, o direito de recorrer é independente do início do cumprimento da prisão, tudo bem? Então, não é condição sine qua non o cumprimento da prisão para eu poder recorrer, correto? Bom, o tempo que você ficou preso provisoriamente, lembrando, hein, gente, a prisão do flagrante vai durar um dia. Para continuar preso, aquele flagrante deverá ser convertido em prisão preventiva, tá? Então, o flagrante hoje dura no máximo 24 horas, em tese, tá? É lógico que pode demorar um pouco mais, porque às vezes a audiência de custódia é marcada 2, 3 dias depois, né? Na audiência de custódia, então, se o cara for ficar preso, essa prisão do flagrante tem que ser convertida em preventiva. Bom, mas tudo isso aí vai estar contando na pena dele já. É a chamada período de prisão provisória, tá? Esta prisão provisória, que é o cumprimento antes da condenação, vai ser descontada da pena que eventualmente ele venha a sofrer ao final, né, do processo, tá? Outra coisa interessante também é que esse tempo que ele passou já cumprindo de pena já vai entrar no cálculo de uma possível progressão de regime, tá? Como assim? Ele ficou 1 ano e meio preso preventivamente até o julgamento lá final, recurso e tal.
e a confirmação da sentença lá. Já é possível esse 1 ano e pouco, dependendo da quantidade de pena que ele sofrer ao final, já é possível que ele já passe por regime mais brando, semiaberto ou até o aberto. Dependendo do tempo que ele ficar cumprindo prisão provisória, né? E do tempo que ele for condenado ao final do processo. Entenderam ou não? Então, desde o primeiro dia que ele foi preso em flagrante, em tese ele já está pagando eventual pena que ele venha a ser condenado ao final. Inclusive, com possibilidade de mudança de regime. O cara ia começar no regime, vamos pensar assim, ele foi condenado a 5 anos. Roubo normalmente dá 5 anos e 4 meses. Roubo, tá? Ele ficou 1 ano e meio lá preso. 1 ano e meio preso já possibilita, em tese, ele ir já para o regime semiaberto. Então, o juiz já vai dar o regime semiaberto para ele na própria sentença de condenação, tá? Dúvidas? Eu tenho só um alinhamento para fazer, Renan. Pois não. Prisão em flagrante. Aí depois ela é convertida em prisão preventiva. Certo. Essas duas prisões tratada como prisão provisória. Sim. É isso, né? Entendo como prisão provisória esses dois tipos de prisão aqui. Isso. Inclusive a temporária também é uma espécie de prisão provisória, tá? A temporária é aquela durante o inquérito por 30 dias, por mais 30 se for crime hediondo, e 5 mais 5 se for outros crimes, tá? Prisão temporária durante o inquérito. A preventiva pode ser... São prisões provisórias, tá? Ok. Tanto a temporária, a preventiva e o flagrante são formas de prisão provisória. Pode aparecer também como prisões cautelares. Correto? Bom, você vai ter a intimação da sentença, tá, gente? O querelante ou assistente. Em regra, a intimação é na pessoa do advogado, tá? Ou pessoalmente. Correto? Se não for encontrado nem o advogado, nem o próprio querelante, vai ser afixado no fórum lá com prazo de 10 dias. Após esses 10 dias, começa a correr o prazo de eventual recurso, tá? De interesse das partes. Isso se o edital só se não for encontrado nem o advogado, nem o querelante, tá? A intimação da sentença, se for o réu preso, tem que ser pessoalmente. Caiu a casa, mano, já era, né? Pessoalmente, o defensor, quando ele se livrar solto, tá? Ou, se o crime for afiançável, ele prestou fiança e, né, tá recorrendo com fiança. Ao defensor constituído, se o cara vazar, tá? Se o cara fugir, né? Não tiver sido encontrado, né? No caso que foi expedido o mandado de prisão. Então, em regra, quando o cara foge, vai ser a intimação da sentença para o defensor do réu, tá? Aí você tem as hipóteses, se o réu e o defensor não forem constituídos, não forem encontrados, aí também vai ser por edital, tá? Então, assim, a regra qual que é? Tenta encontrar o réu ou o advogado, se não encontrar, edital. É mais ou menos isso. Tem uma diferença de prazo. Prazo do edital de 90 dias, se a pena for superior a 1 ano, e o edital vai ser fixado lá no fórum por 60 dias nos outros casos. O que quer dizer esse prazo aqui, gente? Após 90 dias, começa a correr o prazo do recurso. Mesmo que o réu não foi encontrado, nem o advogado, isso mesmo, tá? Esse prazo de 90 e 60 dias, na verdade, seria para dar conhecimento, né, tanto do réu quanto do seu defensor. Corrido esse prazo,
começaria a correr o prazo do recurso, tá? Então, o prazo em tese começa a correr depois desse prazo do edital que deverá ficar afixado no fórum, tá? Então, a apelação aqui correrá após o término do prazo fixado no edital, foi o que eu falei, tá? A não ser que o cara apareça, tal, e aí ele é intimado pessoalmente, e aí começa a correr o prazo dessa intimação, tá? O advogado foi lá do nada e apareceu lá no fórum. Aí ele já vai ser citado, vai ser intimado pessoalmente, e aí já começa a correr o prazo lá de 10 dias, normalmente, para o recurso. Bom, então é isso, gente. Esse slide aqui mostra a estrutura da sentença, tá? Condenatória e absolutória, basicamente a primeira parte e a segunda são iguais. O relatório, tanto de uma sentença condenatória quanto absolutória, vai ter os mesmos itens, né? No relatório, exposição de todos os fatos, tal, a fundamentação também, tanto uma sentença condenatória quanto absolutória. A diferença é no dispositivo, porque aqui você vai aplicar a pena na sentença condenatória. E o dispositivo da sentença absolutória, você vai usar o artigo 386, aquele que nós acabamos de falar lá, que nós temos as motivações para a absolvição, correto? Então, a diferença, basicamente, de uma sentença condenatória e absolutória é apenas no dispositivo, né? Justamente o que vai diferenciar essas duas sentenças aí, tudo bem? Bom, galera, sentença, vamos para outro assunto. Sentença, alguém quer falar alguma coisa? Vamos para os tipos de processo. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, vamos lá, gente. Processo, né? Tipos de processo. Qual o procedimento que será aplicado em determinado crime, tá? Então é o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente tem que analisar. Você tem que analisar se cabe a Lei 9.099, que é o chamado procedimento sumaríssimo, tá? Como assim, professor? Os crimes com pena máxima até 2 anos e as contravenções penais, todas elas, não será aplicado o Código de Processo Penal. Não será o processo ordinário e nem o sumário. Será o sumaríssimo. Então, quando você fala procedimento sumaríssimo, é o procedimento da Lei 9.099, de 95, que é dos juizados especiais criminais, tá? Primeira coisa, então, a pena desse crime é até 2 anos? É. Então, é G-crime. É contravenção penal? É. Então, é G-crime, tá? Então, a primeira análise que você vai fazer de um tipo penal é isso. Só um minutinho. Bom, continuando. Nós vamos ter, gente, alguns tipos de procedimentos especiais. Como assim procedimentos especiais? Alguns crimes que eles têm uma mudança no rito do processo. Tá? É uma mudança no rito do processo. Então, por exemplo, crimes dolosos contra a vida. Vai para o júri. Quais são os crimes dolosos contra a vida, professor? É o AIA. O AIA com H, tá? Homicídio, auxílio, induzimento, instigação ao suicídio, o infanticídio e o aborto. Esses crimes, se eles estiverem conexos com outros crimes,
o júri é mais forte. Como assim? O júri, né? O processo no júri, o rito do júri vai levar os outros crimes que porventura tenham sido praticados junto com o crime doloso contra a vida. Como assim? Então vamos pensar assim. A pessoa queria matar lá um desafeto seu. Ele, veja, ele não queria roubar, ele queria matar. Ele foi lá e matou lá o seu desafeto. E após matar, ele viu lá o dinheiro, que o cara tava com dinheiro bom lá na carteira, resolveu levar esse dinheiro, tá? Então, em tese, você tem aí homicídio mais furto. Por que não é roubo? Porque roubo é com violência contra a pessoa. Nesse caso, a vítima já está morta, né? Mas e aí? E aí que o cara vai responder no júri por homicídio e mais furto. Então não vai para o processo ordinário comum? Não. Os dois crimes, desde que haja conexão, ou seja, eles foram praticados ali, né, próximo ali, gerará o rito do júri para os dois, tá? Então, o júri é um tipo de procedimento que é mais forte, vamos pensar assim. Agora, cuidado. Quando eu falo de competência material, o que é competência material? De matéria. Por exemplo, o crime é federal, o crime é militar, o crime é militar federal, o crime é militar estadual, o crime é comum. Se houver conexão desses crimes, eles não serão unificados, tá? Cada justiça irá julgar o crime de sua alçada, né? E aí é lógico que cada justiça vai analisar o crime individualmente, conforme o seu rito processual, tá? Bom, então nós temos, por exemplo, procedimentos especiais. Você tem o júri, né? O júri aí é os crimes dolosos contra a vida. Lembrando que o homicídio culposo não vai para o júri, porque júri é só doloso, tá? Atropelamento, por exemplo, não é júri, né? Porque é homicídio culposo do CTB. Eu tenho procedimentos especiais, crime de responsabilidade de funcionário público, crimes contra a honra e crimes contra a propriedade material. O que diferencia esses procedimentos é uma fase em que é ouvido o funcionário público, é tentado um acordo no crime contra a honra, é feita uma perícia inicial nos crimes contra a propriedade material, tá? São os crimes de falsificação. Então, veja, vamos voltar aqui que isso aqui é meio complexo. Você... Oi? Oi, Renan, a gente tem que anotar alguma coisa, cara. O que a gente pode anotar? Então, anote aí, então. Peguem papel e caneta aí, quem tiver aí. Bom, coloca assim, título, identificação do procedimento. Tudo bem? Ok. Beleza. Inicialmente, verificar se trata de crime de menor potencial ofensivo. Aí coloca entre parênteses. Pena máxima até 2 anos. E contravenções. E contravenções penais. Aí coloca uma setinha. Nesse caso, é o procedimento sumaríssimo da Lei 9.099, tá?
Qual é a lei? 9.099. 9099/95. Beleza. Segundo passo, verificar se não é crime doloso contra a vida. Professor, Verificar se não é crime doloso contra a vida. Pois não, quem chamou aí? é a Gisela, boa noite. Boa noite. Por gentileza, o senhor falou que é pena máxima até quantos anos? 2. 2. 2, né? Procedimento Obrigada. sumaríssimo. Pena máxima até 2 anos. Tá, muito obrigada. Bom, então o primeiro passo, gente, só para voltar, verificar se é crime de menor potencial ofensivo, pena máxima até 2 anos ou contravenções penais. Se for isso daí, eu já tenho o rito, que é o rito do procedimento sumaríssimo, que está na Lei 9.099 e não está no Código de Processo Penal. Segundo passo é verificar se não é crime doloso contra a vida. Aí você vai colocar aí, coloca aí uma mnemônica, AIA. AIA com H. H-A-I-A. AIA. Asas de AIA. O que é isso, professor? Homicídio. Homicídio, auxílio, induzimento, instigação ao suicídio. Sem a lousa fica duro, hein? É duro, meu. É, muito ruim assim. Infanticídio. E o último A, aborto. E aborto. Isso, o último A é aborto. Bom, nesses casos, senhores, é o rito do júri. Professor, tem como repetir o primeiro A? O A é auxílio, induzimento, instigação Ao suicídio. ao suicídio. Beleza. Vocês querem ir direto ou faz intervalo, gente? Por mim, eu vou embora. Já jantei mesmo. Pode ir direto, professor. Direto, professor. Vai direto, professor. Alguém contra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Beleza. Ganhou. Apesar de me chamarem de ditador no Facebook, ganhou a maioria. Bom, vamos lá. Corintiano, né? No mínimo. Bom, então, gente, terceira fase para identificar o procedimento é verificar se não é um procedimento, coloque aí, dos crimes, que são procedimentos especiais, tá? Crimes de responsabilidade de funcionário público. Outro procedimento especial, crimes contra a honra. Outro procedimento especial, crimes contra a propriedade imaterial. I, gente, I de Índia. Imaterial. Índia, Mike, Alfa, Tango, Eco, Romeu, Índia, Alfa, Lima. Imaterial, que é os crimes de falsificação, né, de adulteração de marcas e produtos, tá? Nesses três tipos de crime, existe um procedimento especial para eles. Mas, na verdade, só muda uma fase do processo, tá? Crimes de responsabilidade do funcionário público, crimes contra a honra e crimes contra a propriedade imaterial. Beleza. Se não for, então, crimes até 2 anos,
que é procedimento sumaríssimo. Se não for júri, né, crimes contra a vida, se não for esses procedimentos especiais, você vai ter que... então, vai fazer parte do rito do processo comum. Esse processo comum, e aí cuidado, hein? Aí, estão vendo aqui, 394. O procedimento será comum e especial. Especial é esses que eu falei, tá? O comum, então, gente, é o ordinário, o sumário e o sumaríssimo. O sumaríssimo nós já falamos, tá? Que é a 9.099. Bom, o que resta para nós? Se o crime... Veja, como é que eu vou decidir o tipo de rito qual que é? O rito processual. O rito processual será o ordinário, que é o normal, quando a pena máxima do crime for igual ou acima de 4 anos, que é a maioria dos crimes, senhores. Por exemplo, roubo, 4 a 8 anos. É acima de 4, igual ou superior a 4? É rito ordinário. Mesmo o furto simples, gente, 1 a 4, é igual, pena máxima, igual a 4 anos. Então, furto é rito ordinário, tá? Então, basicamente, como é que será determinado o rito processual? Conforme a pena máxima combinada para o delito. Então, não esqueça disso, tá? Se for 4 anos ou mais, rito ordinário. Se for abaixo, inferior a 4 anos, é o sumário. E o sumaríssimo para infrações de menor potencial ofensivo, que é a 9.099, que seria lá até 2 anos, tá? Então, veja que interessante, gente. O rito sumário é o mais difícil de ocorrer. Por quê? Porque o sumário tem que ser esse inciso 2, tá? O sumário tem que ser acima de 2, porque até 2 anos é o sumaríssimo, e abaixo de 4, porque 4 ou mais é o ordinário. Então, na verdade, o rito sumário vai ser para crimes com 2 anos e 1 dia e 3 anos e 364 dias de pena prevista na lei. Como a maioria dos crimes é 2, 3, 4, 5 anos, o máximo que você tem aí, crimes de 3 anos. Por exemplo, lesão corporal com violência doméstica. Lesão corporal leve, tá? 3 anos. Aí é o rito sumário. Por quê? Porque é abaixo de 4 e acima de 2. Quem não entendeu? A referência é sempre pena máxima, né? Nesse caso. Sempre a pena máxima, tá? Tá. Dúvida, gente? Nada? É muito detalhezinho para encaixar, né? Para identificar. Mas tudo bem, é por exclusão, né? É por exclusão, isso daí. Bom, gente, agora uma outra questão também importante. Digamos que eu tenho 2 crimes, tá? Um crime foram praticados em conexão, juntos lá. Um crime acima de 4 anos e um crime abaixo de 4. Então, tem 2 crimes. Um crime que prevê o rito ordinário e o outro crime foi praticado junto, tá conexo, né? Concurso de crimes, por exemplo, praticou um, depois praticou o outro na sequência. Digamos que ele praticou um crime abaixo de 4. Qual o rito que será aplicado? Então, repita a pergunta. Eu tenho o rito ordinário
um crime acima de 4 anos, igual ou superior a 4, e foi praticado em conexão, né, concurso, por exemplo, com um crime do rito sumário. Então, eu tenho tenho 2 crimes, cada um cabe dentro de um rito do processo. A pergunta é, qual rito deverá ser aplicado para os 2 crimes? Ordinário? Mais grave, ordinário. Isto. Quando houver conexão de crimes, sempre será utilizado o rito que garante maior direito para as partes, ou maior possibilidade de defesa. O rito ordinário, você tem um prazo maior número de testemunhas, ela possibilita uma maior possibilidade de defesa, tá? Então, quando houver concurso de crimes e que correrão no mesmo processo, né, conexão, por exemplo, será sempre o rito mais completo. A doutrina dá um exemplo interessante. O cidadão furtou um veículo, tá? Bêbado. Fugiu bêbado com o carro. E totalmente bêbado, ele bate com esse carro logo após furtá-lo. Então, eu tenho aí furto do veículo. 4 anos, pena máxima. Então, igual ou superior a 4. Então, em relação ao furto, o rito é ordinário. Embriaguez ao volante. Até a pena máxima, 3 anos. Sumário. Aí, seria sumário. Então, neste caso, em que eu tenho um crime do rito ordinário juntamente com o do sumário, preponderará o do rito ordinário. É sério? Ok. Mas, professor, só uma dúvida. É a Márcia que está falando. Mas isso é por conta da pena, é isso? Sempre a pena máxima é que determinará se vai ser rito ordinário, sumário ou sumaríssimo. Entendido, obrigada. A pena máxima do crime, tá? Ok. Repito, né? A não ser que seja aqueles casos que eu ditei para vocês, né? Júri, procedimento dos crimes contra funcionário público, né? Aqueles lá têm um rito próprio. Sim, entendido, obrigada. Então, tem uma questão na jurisprudência, senhores, apenas, eu não vou pedir isso daí porque não é pacífico. Quando eu tenho, por exemplo, 2 crimes que somados, eles passam de 4 anos. Então, por exemplo, assim, violência doméstica, lesão corporal leve com violência doméstica, pena máxima 3 anos. Delito de embriaguez ao volante, 3 anos. Então, digamos que o cara bateu na mulher, não aguentou a quarentena, tá difícil, né? E fugiu com o carro, bêbado, e bateu o carro bêbado. Foi pego embriagado dirigindo. 3 anos a lesão corporal da mulher, que é a lesão corporal decorrente de violência doméstica, e 3 anos de embriaguez ao volante. 3 com 3, 6. Só que os 2, separadamente, são abaixo de 4. 3 e 3, certo? Certo. Entendi. Aplicar-se-ia o sumário ou o ordinário? Para mim é o ordinário. Casa dos 6 anos seria a soma. Para mim é o sumário. A jurisprudência majoritária, mas não é pacífico, entende que deve somar e aí passaria a ser o rito ordinário devido ao concurso de crimes, tá? Mas é apenas uma questão aí de posicionamento jurisprudencial, tudo bem? Lembrando que o júri sempre é mais forte, né? Qual
qualquer crime for praticado em conexão com um crime doloso contra a vida, o júri vai avocar esse crime, né? Vai avocar não é a palavra correta. Vai trazer para si, para todos serem julgados no júri, tá? Então é isso. Esse artigo aqui, tá? É importantíssimo, né, para a prova e para a vida de vocês. Nós temos também, gente, algumas leis esparsas, leis especiais, por exemplo, a lei de drogas, né? Você tem outros tipos de crime que tem algumas alterações na lei em relação ao procedimento, tá? Então, o Código de Processo Penal, ele é a norma geral, tá? O que não tiver nas leis especiais, aplica-se o Código de Processo Penal. Então, aqui, ó, aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposição em contrário desse código ou de lei especial. Então, uma lei especial prevê um rito do procedimento. Vai ser respeitado pelo princípio da especialidade aquela lei especial e, no que ela for omissa, aplicar-se-á o rito do procedimento comum. Por isso que o nome já diz, procedimento comum. Este é o que vale para todos, desde que não haja uma lei em contrário ou uma lei especial, tá? No caso do Tribunal do Júri, é uma lei especial também, e aí você tem o rito próprio lá, né, do 406 a 497. Então, outra coisa. Quando não houver previsão no rito sumaríssimo ou no rito sumário, também aplica-se o que é previsto no rito ordinário. Então, repito. O rito sumário e sumaríssimo, ele muda só algumas coisas. O restante, aplica-se o que estiver previsto no rito ordinário, tá? Então, assim, o rito ordinário é sempre a última norma que será utilizada caso não tenha previsão nas leis especiais, no rito sumário e no rito sumaríssimo. Aplicar-se, então, a lei ordinária quando houver ausência de determinação nos outros ritos. Tudo bem? Dúvidas? Não. Bom, os processos que apuram crimes hediondos, senhores, têm prioridade de tramitação, até pela própria gravidade, tá? Isso aqui é uma coisa relativamente nova, de 2016, correto? Crimes hediondos. Então, eles passam na frente de outros processos, até pela gravidade. Bom, então vamos começar o processamento propriamente dito, tá? Bom, foi feito o inquérito. Às vezes a denúncia não precisa do inquérito, né? Lembre-se que o inquérito é dispensável. Se o promotor tiver provas, elementos, ele já pode denunciar direto. Então, o inquérito não é obrigatório. Mas, em regra, tem lá o inquérito que apura um crime. Vai lá o relatório lá para a justiça encaminha para o Ministério Público para efetivar a denúncia, tá? Se for um crime de ação privada, aí vai para o advogado. O advogado do réu, da vítima, né? Vai entrar com uma queixa-crime, tá? Então, a denúncia é quando a ação penal pública, Ministério Público, e a queixa é quando é ação penal privada, o advogado da vítima que vai impetrar em juízo. Bom, então, houve o oferecimento da denúncia ou da queixa. Então, quem faz isso é o MP ou o advogado da vítima. O juiz vai fazer uma primeira análise daquela denúncia ou queixa e ele poderá rejeitar. Então, o juiz vai rejeitar a denúncia ou queixa quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual, faltar justa causa. Então, vamos lá.
O juiz vai receber lá a denúncia, e a denúncia, o promotor se enrola tudo para descrever lá qual o crime que ele está querendo denunciar. Então, o juiz não entendeu qual o crime, quais os fatos que o promotor mandou lá o estagiário fazer, e o estagiário é uma desgraça. Fez lá uma redação, e o promotor estava com pressa de não fazer nada, como sempre, assinou lá João da Cruz. Aí o juiz recebe lá e verifica que está tudo confuso a denúncia. Ele simplesmente rejeita por ela estar inepta. Ou seja, ela não tem condições de ser dado continuidade a essa denúncia. Por quê? Porque ela não descreve claramente um fato criminoso, tá? Ou, por exemplo, não identifica o réu, né? Ou não identifica, ou não tem os requisitos mínimos previstos no artigo 41 do processo penal. Então, só para vocês... eu coloquei aqui, eu abri aqui, não sei se dá para ver aí. O que prevê que é obrigatório estar na denúncia? A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, né, qual o fato, todas as circunstâncias, a qualificação do acusado, os dados dele, esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, se não tiver o nome correto, né, mas aí pode ser identificado por outros meios, qual o crime que o promotor entende cabível e o rol das testemunhas já na própria denúncia, tá? Então, se faltar esses elementos aqui, o juiz não recebe a denúncia e rejeita, né, a denúncia, declarando que ela é inepta, tá? Então, inepta é quando não... Quem quiser copiar, aí anota aí. Inepta, então, quando não descreve adequadamente os fatos. Vírgula. As partes. Não descreve adequadamente os fatos, as partes, o tipo penal, a classificação penal, tá? Tudo bem? Copiaram? Sim, professor. Beleza. O juiz também deverá rejeitar a denúncia ou queixa, senhores, quando faltar um pressuposto processual ou condição da ação penal. Tá? Então, vamos lá. O que seria isso daí? Quando você fala pressuposto processual, seria partes ilegítimas, né? Fulano de tal não poderia estar como sujeito ativo ou sujeito passivo daquele crime, tá? Então, o que é o pressuposto processual? É legitimidade de partes. Se uma das partes, eu estou processuando, eu tinha que processar o Zé. E aí, eu processei o João. Opa, ilegitimidade de parte. Esta parte não é legítima para fazer parte desse processo penal. Então, troquei o nome, sei lá. Ou eu não tinha competência também para ser parte nesse processo, tá? Por exemplo, também, a minha mãe foi xingada, ofendida. Eu entro com ação criminal, né, através de um advogado, em meu nome, por um xingamento que minha mãe sofreu, por exemplo. Né, um crime contra a honra. Não pode. Por quê? Faltou um pressuposto processual. Eu não sou parte legítima para entrar com essa ação penal privada. Porque somente a parte que é ofendida é que tem competência para processar o seu algoz, tá? É lógico, a não ser que seja menor de idade, né, gente? Aí você tem um representante
que daí ele tem competência processual para atuar, tá? Um outro exemplo, gente, de denúncia inepta. O cidadão, quando praticou o crime, ele tinha 17 anos e 11 meses. E o promotor não se atentou para isso e denunciou. Como o inquérito correu e chegou depois, o promotor denunciou lá como se fosse maior de idade na data dos fatos. Opa! O juiz deve rejeitar a denúncia, por quê? Por causa de ilegitimidade de parte, o menor não pode ser parte naquela ação penal. Ele responde perante a vara da infância e juventude, tá? Então, faltou pressuposto processual, o juiz rejeita a denúncia ou queixa e devolve para a parte. É lógico que o promotor, se ele não se conformar com esta rejeição, ele pode recorrer ao tribunal, tá? Dizendo que a denúncia está apta a dar início ao processo, correto? Mas, geralmente, como o juiz rejeita e devolve, é mais fácil ele consertar o que o juiz não entendeu, né? Ou está faltando, e ele entrar novamente com uma nova denúncia, tá? Falta de condição da ação penal, gente. Tá? Condição para o exercício da ação penal. O que é isso? Vocês lembram lá da ação penal condicionada? Digamos que o crime é de ação penal condicionada, e aí, quando você fala de uma ação penal condicionada, você tem o quê? Você tem que, o cidadão tem que representar. O promotor não pode agir se não houver a representação da parte. Digamos que o promotor não se atentou e efetuou a denúncia sem a representação da vítima. Opa! Falta uma condição para o exercício da ação penal. Qual? A representação da vítima. O juiz vai rejeitar a denúncia porque faltou uma condição para o exercício da ação penal. No caso, a representação da vítima, tá? E falta justa causa, gente? Faltar justa causa seria meio genérico, né? Por exemplo, o fato que está descrito lá, o juiz entende que não é crime, é atípico. Então, falta justa causa é uma situação meio genérica, por exemplo, não tem autoria suficiente, indício suficiente de autoria, materialidade. Por exemplo, o crime já está prescrito. Para que eu vou processar um crime que ao final eu vou declarar a sua prescrição? Pode ter alguma outra causa extintiva da punibilidade também. Então, a justa causa não compensa eu processar esse fato, porque ou já está extinto, ou não é crime, ou não tenho indícios suficientes de autoria e materialidade. Quando as provas são muito fracas, o juiz pode rejeitar a denúncia, entendendo que falta justa causa para o exercício da ação penal, tá? Então, quando a falta de justa causa é uma questão mais genérica, né? O que não couber, não estiver inepta ou faltar um pressuposto ou condição para a exercício da ação penal, geralmente o juiz coloca falta justa causa, né? Então, o mais genérico é esse. E aí você pode entrar em qualquer situação de que o juiz entenda que não deva dar prosseguimento àquela denúncia, tá? Bom, se o promotor não concordar, senhores, ou o próprio advogado da vítima, né, que entrou com a queixa, que aqui é tanto o promotor quanto o advogado da vítima que vão impetrar, né? A denúncia ou queixa, conforme o tipo de ação penal. Se eles não concordarem com a rejeição do juiz em relação à denúncia ou queixa que eles impetraram, eles podem entrar com recurso em sentido estrito, chamado rese, tá? Artigo 581, inciso 1, que é da rejeição da denúncia ou da queixa, correto? Pode repetir? Oi?
Pode repetir? Se o promotor e o advogado não concordar com a rejeição, o que eles fazem? Isso, vamos lá. O promotor, então, entrou com a denúncia, o advogado da vítima entrou com a queixa-crime. Se for rejeitada essa denúncia ou queixa pelo juiz, por alguma dessas explicações, né, por alguma desses motivos que eu expliquei para vocês, se eles não quiserem arrumar ou melhorar a denúncia ou a queixa, com aquela mesmo que eles impetraram, eles recorrem ao tribunal, né, entrando com o chamado recurso em sentido estrito, com o chamado RESE, para o tribunal analisar se aquela denúncia realmente está apta para dar início ao processo penal, tá? Se o promotor ganhar, ou seja, o tribunal entende que aquela denúncia está completa, está boa para dar início à ação penal, volta para o juiz e ele é obrigado a receber e dar início ao processo, tá? Ok. Se o tribunal der razão ao juiz e rejeitar o RESE, o recurso em sentido estrito, volta e arquive-se, tá? Volta para o juiz e dá ciência ao MP que o recurso dele foi indeferido, tá? Professor, por favor, qual que é o artigo da RESE? 581, é isso? Isso. 581, inciso 1. Tudo bem? Beleza? Tudo bem, obrigada. Ok. Bom, vamos começar o procedimento propriamente dito, tá? Então, procedimento ordinário sumário, vai ser oferecida essa denúncia, tá? Ou queixa, que nós falamos, né? Se ele não rejeitar, conforme essa situação aqui do 395, né? Se ele não rejeitar liminarmente, o que ele vai fazer? Ele vai receber essa denúncia ou queixa e vai ordenar a citação do acusado para ele responder a essa acusação por escrito em 10 dias. Isso aqui é uma forma de defesa prévia, tá? Então, seria assim, o juiz vai estar com a versão da acusação, da denúncia ou a queixa, e aí ele vai colher a resposta da defesa, 10 dias, né, após ter sido citado lá, aquelas formas de citação que nós estudamos, tá? Se for citação por edital, o prazo começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor. Lembra que a citação por edital, o processo vai ficar suspenso, né, até aparecer lá o cidadão. Se ele aparecer, vai ser aberto o prazo de 10 dias para a defesa prévia dele. Correto? Bom. Nessa resposta, senhores, o acusado, o que ele pode fazer? Ele pode arguir preliminares, né? Ele pode arguir incompetência, pode arguir as exceções, tá? Impedimento, suspeição, incompetência de matéria, tá? E ele pode já alegar tudo que interessa à defesa dele. Aí, sim, a pergunta é, professor, nesta defesa prévia, o advogado já deve usar todas as armas ou provas que ele possua? Senhores, hoje sim. Por quê? Porque existe agora a possibilidade, agora não, né? Já faz 10 anos. Existe a possibilidade da chamada absolvição sumária, sem ter o processo. O que eu quero dizer com isso é, se você já alegar provas suficientes de que seu cliente, né, é inocente, isto nesta resposta prévia, né, nessa defesa preliminar aqui, o juiz não vai nem dar início à ação penal, ele já pode absolver sumariamente, tá? Então, eu, como advogado, já devo arguir todas as minhas teses defensivas na defesa prévia?
eu entendo que sim, tá? Inclusive, eventuais incompetências, exceções, impedimentos que você entenda cabível, correto? Bom, mas o que eu posso alegar, então? As preliminares, né? Que são essas incompetências que eu falei aí, essas exceções, né? As provas que você pretenda que sejam produzidas, documentos que eventualmente você já possua, né? As justificações aí do seu cliente, provas que você queira que sejam produzidas em juízo, e você deve arrolar testemunhas. Quantas? 8 no ordinário e 5 no sumário, tá? E vai pedir também que essas testemunhas sejam intimadas aí, né? Para audiência, né, de julgamento, tá? Bom, digamos que o cidadão foi citado e ele não apresentou resposta em 10 dias. E aí? Não apresentada a resposta no prazo legal. E agora? O que o juiz faz? O juiz, senhores, vai nomear um defensor, mesmo que ele tenha lá um defensor nomeado, mesmo que ele tenha um defensor constituído, tá? E esse defensor vai fazer, geralmente, uma defesa prévia bem meia-boca, em 10 dias, correto? Por que o processo aqui vai continuar, gente? Porque o cidadão foi citado. Então, aqui, o processo não fica suspenso. Somente se fosse citação por edital, aquele em que o corintiano lá não é encontrado, tá? Então, nesse caso, se o advogado nomeado constituído não apresentar, o juiz vai nomear um defensor e esse defensor vai abrir novo prazo de 10 dias. Veja que é um novo prazo, tá? Ele tinha 10 dias lá para apresentar com o seu advogado, não apresentou, o juiz vai nomear um defensor para o cara. E aí ele vai abrir novamente 10 dias para a defesa prévia, correto? Bom, e aí, senhores, por que eu falei para vocês que vocês já devem, né? Vocês já devam alegar, aliás, desculpa, vocês devem alegar todas as teses defensivas nesta defesa prévia. Porque, veja, ó, esse 396A foi alterado em 2008, né? Por quê? Porque foi previsto, após o cumprimento do 396A, que é justamente essa defesa prévia, o juiz, ele pode já o quê? Absolver sumariamente o acusado. Por quê? Então, ele vai ver as provas que você vai apresentar nessa defesa prévia. Então, na verdade, sim, ele tem a denúncia com a acusação. E aí você vem e apresenta a sua defesa. Ele vai sopesar a denúncia e vai, junto com a sua defesa, se ele entender que já é caso de absolver, ele já vai absolver no começo. Vai absolver sumariamente o acusado. Então, você, na verdade, não vai nem responder. Tá? Bom, quais seriam as hipóteses, então, que o juiz deve absolver aí o acusado e nem dar início à ação penal? O juiz lá, verificando as alegações suas, verifica lá que, né, tem indícios de que houve a excludente de ilicitude. Legítima defesa, tal necessidade e tal. Exercício regular de direito, cito como dever legal, tá? Então, em tese, ele já pode absolver aqui. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo imputabilidade. Vocês lembram lá da culpabilidade? Eu tenho três requisitos da culpabilidade, que é a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Salvo a inimputabilidade, porque a inimputabilidade, o cara tem que ser condenado ao final, verificada a sua culpa, na verdade, né, não condenado, ele vai ser absolvido, chamada absolvição imprópria, porque ele vai ser absolvido impropriamente. Ele é absolvido, o inimputável, se comprovar que realmente ele praticou os fatos,
mesmo estando na situação de inimputabilidade, e ele apresentando a chamada periculosidade, ele será internado. Então, na verdade, é um tipo de absolvição, né, chamado absolvição imprópria, porque, na verdade, ele é absolvido porque ele não tem capacidade penal, que ele é inimputável, mas ele sofre medida de segurança porque ele apresenta periculosidade, tá? Então, a ideia é justamente essa. Se for a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, se não tiver presente esses dois requisitos da culpabilidade, o juiz já pode absolver sumariamente o acusado, tá? Bom, o juiz também pode absolver se ele entender que aquilo lá não constitui crime. Correto? Sei lá. Por exemplo, o cidadão está sendo acusado de estupro. O promotor denuncia lá por estupro. Aí na defesa prévia, o cara já junta depoimentos, testemunhas, tal, sei lá, uma gravação, alguma coisa nesse sentido, dizendo lá que o sexo foi consensual, né? Não foi com violência nem grave ameaça. Opa, então esse fato deixou de ser crime, né? Aí o juiz já pode absolver sumariamente o réu. Lógico, né, gente? Desde que ele fique, né, convencido de que aquelas provas que o acusado apresentou são suficientes para elidir o crime, tá? O juiz também, gente, vai absolver sumariamente o acusado quando estiver extinta a punibilidade do agente. Como assim? Já prescreveu, já decaiu, ocorreu a decadência, a prescrição, a perempção, qualquer causa de extinção da punibilidade que está no artigo 107 do Código Penal, por exemplo, abolício crimes, abolição do crime, a morte do acusado, tá? É lógico, né? O cara morreu, o processo é extinto. Entre outras situações de extinção da punibilidade, tá? Então, se tem alguma causa que o processo já deva ser extinto, o juiz já absolve o acusado. Tudo bem? Dúvida, gente? Alô? Oi, professor. Não, por enquanto, tranquilo. Tô pregando no deserto? Não, né? Não, estamos anotando. Firme e forte. Então, beleza, galera. Então, voltando aqui. Nós vamos ter a denúncia, então, tá? Bom, aqui a gente sabe qual o rito do processo. Primeiro, para decidir se é ordinário, sumário ou sumaríssimo. Vai ter a denúncia ou a queixa. Já pode ser rejeitado já nesta fase inicial. Se o juiz aceitá-la, vai abrir para a defesa, né? E vai dar 10 dias para a apresentação da defesa prévia, tá? Feito essa defesa prévia, você já pode alegar tudo que for de direito, já deve alegar as exceções e não esquecer do quê? De arrolar testemunhas. Nesta defesa prévia, sim, porque nesta defesa prévia é que você já deve colocar as pessoas que você quer que sejam ouvidas, tá? Porque se você perder essa fase aqui, vai ser marcada a audiência de instrução e julgamento e já era. O juiz não vai intimar essas testemunhas se você já não apresentá-las nessa defesa preliminar aqui, tá? Bom, na sequência, o juiz tendo a sua defesa prévia, ele vai já poder absolver se ele entender que estão presentes alguma dessas causas aqui de excludente, tá? Se não estiverem presentes nenhuma dessas causas, o juiz vai receber a denúncia ou queixa. Veja que aqui, gente, recebeu a denúncia ou queixa é após ele ter analisado a defesa prévia.
Então, veja que no começo lá do processo, quando ele, em tese, né, recebeu aqui, entendeu que ela não era inepta, não faltava pressuposto processual, ele fez uma análise preliminar, né, da denúncia. Aí ele ouviu a defesa. Aí, se ele não absolver, ele entende que não tem nenhuma dessas situações aqui, do 397, ele vai receber a denúncia ou queixa. O processo está instaurado quando há o recebimento da denúncia ou queixa pelo juiz. Então, quando há o oferecimento da denúncia ou queixa pelo promotor ou advogado da vítima, eu ainda não tenho processo. Só estará realmente instalada a lide, né? Instaurada a lide penal com o recebimento da denúncia pelo juiz, tá? Bom, beleza, o juiz recebeu, entendeu que não era caso de absolvição, não era caso de rejeição, então ele recebe a denúncia ou queixa. Aí vai marcar a audiência, né, de instrução e julgamento, tá? Então, nesse caso, tem que sair intimação para todo mundo da data lá dessa audiência. Então, ele vai intimar lá o acusado, o defensor, o MP, tá? Querelante e assistente, se for ação penal privada, o querelante. E assistente, se a vítima, né, nomear um para auxiliar o promotor, tá? Se o cara já está preso por outro crime, ele será requisitado, né, para comparecer no dia da audiência lá, correto? Aí o poder público vai ter que levar esse desgraçado lá para o fórum. E aí é maior aparato, gasto de viatura, pessoal, só para o ladrão chegar lá, falar que não quer falar nada e voltar para a cadeia. Bom, uma regra que hoje é obrigatório, o juiz que realizar a audiência de instrução é aquele que deve proferir a sentença, tá, gente? Como assim? Porque, na verdade, o juiz que ouviu todo mundo, né, que presidiu a instrução, ele tem melhores condições de, eventualmente, né, dar a sentença. Por isso que o procedimento hoje, em tese, o juiz já pode dar a sentença no final da audiência de instrução e julgamento. Tá? A ideia é justamente de obrigar aí o juiz que instruiu todo o processo a ele decidir, correto? É lógico que, por exemplo, foi feita a audiência de instrução, tal, mas o juiz foi transferido, entrou de férias e tal. Aí, nesse caso, o juiz substituto, né, pode realizar aí a sentença, tá? Pode fazer o julgamento. Bom, audiência de instrução e julgamento, em regra, prazo máximo de 60 dias. Mentira, tá? Mas tá na lei. Veja aqui, ó, audiência de instrução, vai ouvir todo mundo, e julgamento. A ideia do processo penal é que o cara já saia julgado, já seja ouvido e julgado no mesmo dia. Em até 60 dias, máximo, essa audiência, tá? E ela tem uma sequência aqui, né, gente, de pessoas que deverão ser ouvidas. Então, ó, por exemplo, o ofendido é o primeiro, que é a vítima, tá? As testemunhas arroladas pela acusação. Então, primeiro as testemunhas do MP, depois as testemunhas da defesa, tá? Esclarecimento dos peritos, depois vai ouvir peritos. Fazer acariações se houver divergência entre as partes. E, eventualmente, reconhecimento de pessoas e coisas. Então, pessoas podem ser colocadas lado a lado para que a testemunha reconheça alguém,
Ou objetos também utilizados no crime, né? Coisas. Pode ser colocados, por exemplo, várias armas para que as testemunhas apontem qual foi a arma utilizada pelo crime. E, por último, interrogatório do acusado. Então, veja que você tem uma sequência. Então, qual a sequência da audiência, instrução e julgamento, gente? Repetindo. Vítima, que é o ofendido. Testemunhas da acusação. Depois, testemunhas da defesa. Tá? Ressalvado o disposto no artigo 222, que são as testemunhas do juízo, tá, gente? Desculpa, as testemunhas que moram fora. Então, tem uma testemunha que mora em outra cidade. Vai ser feita através de precatória. Então, nesse caso, é lógico, essa testemunha que vai ser ouvida através de precatória não vai estar nessa audiência. Por isso que está aqui, ó. Vai ser ouvida as testemunhas de acusação e defesa que moram na comarca. Ressalvado o disposto no artigo 222. Eu coloquei aqui o artigo 222 justamente para quê? Para mostrar para vocês que trata, né, da testemunha que mora em outra comarca. E essa daqui vai ser ouvida por precatória. Portanto, ela não vai participar da audiência de instrução e julgamento. Óbvio, né? Correto? Óbvio. Tudo bem? Uma coisa que é interessante, senhores, que o processo, pode essa carta precatória demorar. O juiz vai estabelecer um prazo para ela voltar, tá? Enquanto tiver a precatória, o processo continua. Enquanto estiver aguardando a volta da carta precatória, o processo continua. Não suspenderá a instrução criminal. Agora, se o juiz estipular um prazo para essa precatória ser cumprida, aí ele tem que esperar esse prazo, né, para ver se a precatória volta com o depoimento daquela testemunha, e aí ele marca o julgamento. Fim do prazo marcado. Tá? O que eu quero dizer com isso é, se ele deu lá 30 dias para aguardar a devolução da precatória, passado 30 dias, se ela não voltar, essa precatória, sei lá, foi lá no outra comarca e o oficial de justiça não achou lá a testemunha. O juiz não é obrigado a ficar com o processo parado. Ele já pode marcar o julgamento sem aquela testemunha ser ouvida ainda. Mas aí foi cumprida a precatória. Vai ser devolvida e vai ser juntada aos autos. Então isso daí vai ser só para subsidiar um eventual recurso ou sentença? Sim. Tá? A lei permitiu também, senhores, que a testemunha que mora em outra comarca seja avisada do dia da audiência e essa testemunha possa ser ouvida por videoconferência, tá? Ou outro recurso tecnológico de transmissão de dados, imagem em tempo real. Correto? Aí o que vai acontecer? Essa testemunha que mora em outra comarca vai para o fórum normalmente, ela vai ser lá, vai ficar na frente lá de uma câmera, alguma coisa, e vai dar testemunhos direto para a comarca onde está ocorrendo a audiência de instrução e julgamento, tá? Inclusive, esse depoimento pode ser feito durante a audiência de instrução e julgamento, foi o que eu acabei de falar. Tudo bem? Dúvidas? Não. Bom, na instrução, senhores, pode ser inquiridas até 8 testemunhas, tá? Isso no processo ordinário. No sumário, 5. Só que detalhe, não se compreendem as que não prestam compromisso e as referidas. Gente, não prestam compromisso seria aquelas testemunhas menores de idade, menor de 14 anos, na verdade, tá? De 14 para cima, se mentir, deve responder até processo na vara da infância. Professor,
Só uma pergunta. O senhor falou antes 4 testemunhas no sumário. É 4 ou 5? 5. Eu falei 4, eu dormi. Falou 4. Ok, obrigada. Eu vou ver aqui, hein? Você olha, tá gravado, viu? Eu anotei. Eu falei 4? Falou 8 no ordinários e 4 no sumários. Aí Eu entendi 8 e 5. eu entendi 4. Ah, você que tá errado, tá vendo? Obrigado, Reinaldo. Depois deu um ponto positivo. Reinaldo puxa saco. Tá bom. Aquele pontinho lá tá garantido. Tamo junto, mano. Bom, senhores, então, são 8 testemunhas, não conta aquelas que não prestam compromisso. Por exemplo, familiares podem ser ouvidas como informante do processo. Essas não vão contar. Menores de idade também não, tá? E testemunha referida é aquela que uma outra testemunha se referiu. Eu fui chamado para ser ouvido, e aí eu falo, olha, quem me contou dos fatos foi o José. O José que me falou que viu. Aí o José vai ser chamado para ser ouvido como testemunha referida. Essa testemunha que foi citada por outra não entra na contagem de 8 testemunhas permitidas no processo ordinário, tá? Bom, eu posso desistir da ação, das testemunhas, tá? Que eu arrolei. Se eu verificar que ela vai dar novidade, e vocês têm que tomar muito cuidado com isso, quando vocês atuarem na área criminal, porque às vezes testemunha que você arrola, você tem que entrevistar ela para ver se ela não vai te ferrar mais ainda, né? E aí você pode desistir dela, tá? Se você verificar que vai prejudicar o seu cliente, é melhor desistir, correto? Só não pode desistir das testemunhas do juízo, tá? Que é o 209. Então, veja aqui, ó. A parte poderá desistir da inquirição de qualquer testemunha, ressalvado o disposto no artigo 209. O que é o 209, gente? O juiz, quando houver julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas. Essas aqui são chamadas testemunhas do juízo. Então, pode ouvir 8 e mais as que o juiz entender cabíveis, tá? O juiz também vai decidir se vai ouvir as testemunhas referidas, que são aquelas lá que eu falei que também não entra na contagem, né? E também não conta para aquelas 8 testemunhas, aquela testemunha que nada souber do caso. Então, veja que são várias situações que não contam para descontar das 8 testemunhas possíveis que eu posso relacionar para ser ouvidos durante a audiência, tá? Bom, para a gente encerrar aqui, não havendo diligências, tá? Eu posso pedir diligências também na minha defesa prévia, tá, gente? Para que ser feito algumas provas, tal. E também eu posso pedir diligências quando acabar a oitiva de todo mundo. Então, tenho 2 possibilidades de pedir diligências, tanto na fase inicial, na defesa prévia, quanto após a oitiva de todo mundo, tá? Veja aqui, ó, não havendo requerimento de diligências. Então, quer dizer que eu posso, após ouvir todo mundo que nós falamos aqui, né? Cadê? Espera aí. Após ouvir todas as testemunhas, correto? Eu posso pedir diligências para apurar algum fato que uma das testemunhas levantou durante a oitiva, tá? Bom, se não... Aí o que o juiz pode fazer, gente? Suspender a audiência e requisitar essa diligência sustentada pela parte. Por uma das partes, tá? Tanto a acusação quanto a defesa. Se não houver esse requerimento de diligências, ou se ele for indeferido, que eu posso pedir algo lá absurdo, o juiz pode indeferir também, tá? Serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, tá? Então, 20 minutos para a acusação e 20 para a defesa. E prorrogável por mais 10. E aí o juiz, na sequência, em tese, o juiz dá a sentença já na própria audiência. Correto? Se tiver mais de um acusado aí, o tempo é igual
né, para cada um dos defensores, tá? Se tiver mais de um acusado, né, são 2 acusados do mesmo crime, cada um vai ter o mesmo tempo para a sua defesa oral aí. O assistente do MP pode se manifestar por 10 minutos após o MP, mas aí tem que ser dado mais 10 minutos para a defesa, tá? Se houver o assistente do MP e ele falar. Tem que ser paridade de armas, mesmo tempo, tanto para acusação quanto para defesa. Bom, veja que o juiz pode, senhores, na sentença proferir desculpa. O juiz pode, na audiência, já proferir a sentença, tá? Mas o mais comum é o juiz encerrar, tá? Sem as defesas final, sem as defesas orais, tá? E aí ele vai dar às partes 5 dias para serem apresentados aí as manifestações através de memoriais, ou seja, escritas. Então vai ter 5 dias para a acusação, aí dá a vista para a defesa viu do que o promotor está pedindo, né, de condenação, 5 dias para a defesa apresentar a sua defesa final. Aí o juiz tem a acusação final e a defesa final, e aí ele vai ter 10 dias para sentenciar. Então veja que se o processo for complexo ou muitos acusados, o juiz não faz não abre para as defesas orais, encerra a audiência e abre para as defesas por escrito, com prazo de 5 dias sucessivamente. Veja que aqui, então, o MP tem que 5 dias para apresentar a acusação final, e aí é dado vista para a defesa tem que ver o que o promotor alegou, e aí a defesa que agora vai apresentar os memoriais dela, defesa. Juntando as duas, acusação e defesa, o juiz tem 10 dias para sentenciar. Bom, gente, tem mais coisa aqui, mas devido ao adiantado da hora e a minha voz já está se esvaindo, vou parar aqui no 403. Anotem para mim aí, Reinaldo. Anotado. A gente continua na próxima aula. Eu queria saber se tem alguma pergunta. Se não tiver, considera-se encerrado a nossa maravilhosa aula por videoconferência. Excelentíssimo. Ok. Ok, minha parte- Professor, manda os slides pra gente. Tá. Eu estou colocando lá no Teams, lá tem uma parte de material do professor. Vocês não conseguiram abrir? Não conseguem? Porque eu já coloquei lá, falei várias vezes para os alunos e eu tive que mandar por e-mail aí. Mas de qualquer forma, gente, de qualquer forma, como eu estou fazendo, eu tô colocando essas aulas, as novas, no mesmo slide, é um slide só, só que cada aula eu vou acrescentando conforme a aula do dia, né? Então eu vou ter que dar esse slide também vai ser novo, na verdade, né? Mas é o mesmo nome, tá? Só que vai ter mais slides, porque eu estou acrescentando no que já existia, entenderam? Sim. Legal, Vou mandar obrigada. por e-mail, mestre, porque quem não tem a conta do Teams não consegue acessar o arquivo, hein? Ah, é Tá verdade. bom. Vamos, por enquanto, mais para frente, você me lembra, é o Alexandre que tá falando? Isso. Aí você me lembra, aí você me pede novamente, que eu te mando naquele e-mail lá que eu te mandei, e aí você distribui pra galera aí. Perfeito. Qual que é o nome desse seu livro aí de processo penal, esquemas e sistemas? Qual o autor? Então, eu tenho 2. Eu tenho do Guilherme Nucci, Manual Esquemático de Processo Penal, só que eu nem sei se tem os... Faz tempo que eu não vi mais esse manual esquemático, porque é com os gráficos, tá? Uhum. E eu tenho aqui um resumo, esse aqui tem, que são Sinopses Jurídicas, volume 15.
Sinopses Jurídicas, volume 15, que é o Alexandre Cebrian e o Vitor Eduardo Rios. Esse aqui é um resumo que também tem uns esqueminha que eu uso para dar aula para vocês, tá? Tá joia, obrigada. Boa noite. Um abraço. Saudações alviverdes. Abraço. Salve o Corinthians. Boa noite. Abraço. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite.